O nosso tema, Bíblia, a Palavra de Deus. Hoje vamos estudar um pouco a respeito da Palavra do Senhor, de como a Bíblia chegou até nós, da sua importância na nossa vida, da nossa interação com relação à Palavra, como devemos agir em relação a ela, como devemos lê-la, enfim, vamos abordar alguns tópicos que são fundamentais para que nós possamos entender que a Palavra é de Deus e que o Espírito Santo pode mover na nossa vida. No entanto, para que nós possamos ouvir a voz do Espírito Santo através da leitura da palavra, é necessária a observação de alguns requisitos, e no decorrer desse estudo, isso ficará claro para cada um de nós, e nós vamos abordá-los e vamos colocá-los em práticas, e vamos ouvir o Espírito Santo do Senhor falar às nossas almas. Amém, irmãos? Nós vamos orar nesse momento, clamando pela bênção do Senhor sobre as nossas vidas e a direção do Espírito Santo nessa palavra. Senhor Deus, nós queremos clamar que Tu venhas falar conosco nessa manhã. Que Teu Espírito nos dê a direção, nos dê o ensinamento, para que nós possamos entender o Teu querer, Senhor. Prepara-nos para que a cada instante possamos estar diante de Ti, fazendo somente a Tua vontade, orientados pela Tua palavra. Ó Espírito de Deus, guia-nos, dirija-nos, orienta-nos, é o que nós clamamos nesse momento, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, abramos nossa Bíblia mais uma vez, em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Esse é um texto muito conhecido da igreja, graças a Deus por isso, mas também é um texto que valida toda a palavra, que traz uma validação profunda à palavra de Deus. Evidentemente que esse não é o único texto que fala a respeito da verdade da palavra, como verdadeira regra de fé e prática para seus servos, mas ele nos dá a entender que ela é real. 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17, nos fala: pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus, é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E para isso que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. O apóstolo Paulo, ele nos dá uma visão geral da palavra de Deus e mostra a utilidade dessa palavra tão poderosa, tão maravilhosa. Ainda em 2 Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21, nos diz: acima de tudo, porém, lembrem disto, ninguém pode explicar por si mesmo uma profecia das Escrituras Sagradas, pois nenhuma mensagem profética veio da vontade humana, mas as pessoas eram guiadas pelo Espírito Santo quando anunciavam a mensagem que vinha de Deus. Os textos em conjunto nos mostram a veracidade da palavra de Deus, o quão ela é importante na nossa vida e como nós devemos trazê-la dia após dia para dentro de nós, lendo-a, ouvindo-a, nos deixando envolver pela santa e bendita palavra. Queridos, o termo Bíblia tem origem no grego biblos, e somente foi usado a partir do ano 200 depois de Cristo pelos cristãos. É um livro singular, inspirado por Deus. Diversos são os seus escritores, escribas, sacerdotes, reis, profetas, poetas, enfim, uma série de pessoas foram usadas por Deus para escrevê-la. Alguém não sentou diante de uma escrivania, diante do seu computador, do seu notebook e falou: agora vou escrever a Bíblia. Na verdade, não foi desta forma. A palavra de Deus foi escrita num período de aproximadamente 1500 anos. Olha quanto tempo demorou-se para escrever a palavra. E neste período, como ninguém é eterno para viver 1500 anos, o Senhor usou diversas pessoas para que através deles o Espírito Santo falasse e o Espírito Santo trouxesse as informações necessárias. Mas o interessante, irmãos, que essas pessoas, aproximadamente 40, foram usadas por Deus para escrever as escrituras que nós temos nas mãos. Mas o interessante é que, mesmo no período de 1500 anos, 40 escritores, profissões diferentes,
tinha de pastores de ovelhas a reis. E não há de forma alguma nenhuma divergência, nenhum conflito. Não existe na palavra de Deus conflitos. A palavra do Senhor, ela é completa, ela é real e ela mesmo confirma texto após texto. Muitos dizem que a palavra de Deus é contraditória, que há contradições. Realmente, para aqueles que não conhecem a Bíblia, ela é contraditória. Nós precisamos conhecer a palavra, porque é o Espírito Santo que nos dá o entendimento. E se nós não temos o entendimento da palavra, como é que nós vamos compreender algo que é espiritual? Aí as pessoas que não têm o Espírito Santo, que estão lá fora, longe, leem a palavra e dizem: ah, mas ela se contradiz. Se contradiz porque não tem o Espírito Santo para entender toda a ação de Deus no período de tempo. Mas a Bíblia em si não há contradições. Para aqueles que não a conhecem, com certeza ela também não é a palavra de Deus, foi escrita por homens, etc, etc. Não é assim? Mas na verdade eles estão certos. A Bíblia foi escrita por homens. Quando alguém chega a mim e diz: ah, mas a Bíblia foi escrita por homens e papel aceita tudo, eu falo: você tem razão. Eu não tiro a razão dele, porque ela foi realmente escrita por homens e papel aceita tudo. Você pode colocar no papel o que você quiser, mas o que eles não entendem é que foi o Espírito Santo que ditou a palavra. Foi o Espírito Santo que impulsionou as pessoas a escreverem. Eis a diferença. Ou seja, homens usados, instrumentos de Deus para escrever a palavra do Eterno. E papel aceita tudo. E é por isso que a Bíblia existe. Porque o papel aceita que a palavra de Deus nele seja impresso para a honra e para a glória do Senhor. Amém, amados? A Bíblia, na sua versão original, ela não era dividida em capítulos e versículos. Isso veio posteriormente. A ideia que nós temos é que quando Moisés escreveu a sua parte, ele já definiu em capítulos e versículos. Mas na verdade não foi assim. Os capítulos surgiram no ano de 1227. Foi o professor Stephen Langton que assim a dividiu em capítulos. E posteriormente, no ano 1551, surgiu as divisões denominadas versículos. Esses foram feitos pelo senhor Robert Stephanus. Olha só, no ano 1227, a Bíblia foi dividida em capítulos para facilitar a localização dos textos. No ano 1551, o senhor Robert Stephanus a dividiu em versículos como nós a conhecemos hoje. Interessante isso, porque muitas vezes nós achamos que já nasceu dessa forma, não é isso? Já nasceu assim. Até a invenção da gráfica, irmãos. A gráfica foi inventada aproximadamente no ano 1500 por Gutenberg. Até esta época, a Bíblia era transcrita manualmente. E cada cópia custava muito. Era caríssimo uma cópia da palavra de Deus. Havia os escribas que eles transcreviam a palavra e vinham outros e conferiam, e assim vai, até verem que estavam corretos. Portanto, antes da gráfica, a palavra de Deus era manuscrita, claro, não existia a gráfica, não é? Era manuscrita e era muito cara. E ainda, os mais antigos registros de tradução dos trechos da Bíblia para o português datam do final do século XV. Porém, centenas de anos se passaram até que a primeira versão completa estivesse disponível em 3 volumes no ano 1753. Somente em 1753, nós que falamos português, tínhamos a Bíblia à nossa disposição em 3 volumes. Trata-se da tradução de João Ferreira de Almeida, a mesma tradução que inclusive usamos hoje. João Ferreira de Almeida traduziu a palavra em português. A primeira impressão da Bíblia completa em português, em um único volume, aconteceu em Londres em 1819. Também na versão Almeida. Com o passar do tempo, a igreja, tendo entendido que em Cristo as coisas antigas já se passaram e eis que se fizeram novas. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, produziu muitos escritos acerca da vida e da obra do Senhor. Estabeleceu e transmitiu a sua doutrina e estendeu a mensagem evangélica a regiões cada vez mais distantes da Palestina. Dentre esses escritos
foi se destacando aos poucos um grupo de 27, que pelo fins do século II começou a ser conhecido como Novo Testamento. A Bíblia é composta de 66 livros, todos sabem, a Bíblia protestante, a Bíblia evangélica, 66 livros, são 1.189 capítulos, 31.173 versículos. Todas as Bíblias contêm 66 livros, 1.189 capítulos, 31.173 versículos. Todas as Bíblias evangélicas. Dizem que são mais de 773 mil palavras e aproximadamente 3.600.000 letras. Se você sentar diante dela para lê-la, em aproximadamente 50 horas você consegue ler a palavra de Deus. E se forem lidos 3 capítulos em média por dia, em um ano é possível concluir a sua leitura por completo. O Antigo Testamento fala sobre a obra de Deus com o seu povo antes do nascimento de Jesus. Já o Novo Testamento nos fala sobre o nascimento de Jesus Cristo, a sua obra, o seu grande ministério de curas e perdão para os enfermos e pecadores, a sua morte numa cruz e a sua ressurreição dos mortos e a sua ascensão, o retorno aos céus. E também nos fala sobre a continuação do seu ministério de cura e perdão através dos que o viram após a sua ressurreição. E nós não estivemos com ele, mas pela fé nós o enxergamos, também estamos nesse grupo para continuarmos a fazer a sua obra. Os que seguem os ensinos de Jesus executam muitas obras milagrosas, exatamente como ele disse que faria, em João capítulo 14, versículo 12, que nós poderíamos fazer muito mais coisas do que ele fez. Os ensinos dos que o viram depois que ele ressuscitou dos mortos estão contidos nas epístolas de Paulo, de Pedro, Tiago. Eles foram escritos nos primeiros 50 anos após a ressurreição de Jesus e compõem cerca da metade do Novo Testamento. Nós temos visto que a palavra de Deus ela foi escrita até o ano 100, 90, aproximadamente ano 90 e alguma coisa. Dessa época foi escrito o último livro. Letra B, a necessidade de estudar a Bíblia. O relacionamento mais importante que você pode ter nesta vida é com Deus. Através da leitura da Bíblia, você chega a compreender a natureza de Deus, os seus pensamentos, os seus planos e as suas promessas para você. Irmãos, precisamos estudar a Bíblia, porque quando nós a estudamos, esse relacionamento com o Senhor, que é o mais importante que nós devemos ter, ele será estreitado, será cada dia mais próximo, e nós vamos aprender do Senhor e vamos viver mais ainda a vontade dele na nossa vida. Letra C. Eis aqui a maior promessa de Deus para o mundo, e essa promessa está na Bíblia. João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou ao mundo de tal forma que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3, versículo 16. Essa é a maior promessa, irmãos. Se a Bíblia resumisse nesse texto, era o suficiente para nós. Era o suficiente. Não precisávamos de mais nada. Apenas crer nesse Deus que amou o mundo em primeiro lugar. Se nós vivermos essa verdade, impossível perdermos a salvação. Impossível perdermos a salvação. Creiamos, portanto, no Deus que amou ao mundo de tal forma que deu seu Filho, para que nele crescêssemos e assim fôssemos salvos para a honra e para a glória dele. Letra D. O propósito da palavra de Deus. Está em 2 Timóteo capítulo 3, versículos 15 e 16, já o lemos, vamos repetir. E que, desde a infância, sabes as sagradas letras, que pode tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Nesse texto, irmãos, fica claro qual é o propósito, qual é o objetivo da palavra de Deus. E Paulo fala de uma forma clara para Timóteo, que um dos propósitos é que haja salvação, que as pessoas sejam salvas. E depois continua dizendo, para o ensino, para a repreensão,
para a correção e também para a educação na justiça. Se todos os seres humanos praticassem os ensinamentos da palavra de Deus, esse mundo seria uma espécie de paraíso. Porque haveria toda sorte de manifestação do mover do Espírito Santo de Deus. E assim nós teríamos, irmãos, uma unidade, uma proximidade, um relacionamento interpessoal verdadeiro, real e segundo a vontade do Senhor. Ainda em 2 Pedro, capítulo 1, versículos 13 e 4. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que, por elas, vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Esta é a utilidade da palavra de Deus na nossa vida. E se nós mergulharmos nas Sagradas Letras, teremos esse ensinamento que nos são dados pelo Espírito Santo de Deus. Letra E. A palavra de Deus produz vida. João capítulo 6, versículo 63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Amém? Irmãos, para que a vida do Senhor nasça nos nossos corações, nós temos que praticar a palavra, temos que viver a palavra. E a Bíblia em João diz que Jesus é a palavra, Jesus é o verbo, e nós precisamos nos deixar mover pelo verbo que é Cristo Jesus. E quando a palavra de Deus entra em nossos corações, a Bíblia diz que nós somos transformados e somos feitos em novas criaturas. O Senhor move por completo a nossa existência. Ele transforma-nos e nós seremos úteis para sermos usados por Ele. E através de você vem a operação de milagres, vem os dons, vem a manifestação do poder de Deus, vem a pregação do Evangelho. Tudo isso, irmãos, através daqueles que foram tocados pela palavra de Deus, que foram movidos pelo Espírito Santo, que edificou aqueles que a escreveram. Precisamos entender essa verdade. Nós não podemos vivermos desassociados da verdade que é a palavra. Servo de Deus que não ler a palavra, ele não consegue ser firme na jornada. Ser firme. Servo de Deus que não lê e pratica a palavra, ele não consegue uma vida estabilizada, mas será sempre aquele crente mais ou menos, não é? O crente mais ou menos. Hoje ele está bom, amanhã ele está ruim, hoje está bom, amanhã está lá fora da igreja, depois está na igreja de volta. É porque, irmãos, a palavra não encontrou lugar dentro do coração. As pessoas que amam a Deus de verdade, nada pode afastá-los do Senhor. Não é assim que está escrito na Bíblia? Não há tentação superior às nossas forças. Literalmente está assim na palavra de Deus. Ou seja, nada pode nos tentar de uma forma tão grande a ponto de nos afastar de Deus. Nada. Satanás, demônios, nada. Nem a nossa própria carne. E ainda, letra F, a palavra de Deus é como água. Primeiro, ela limpa. Começamos a vida no reino de Deus totalmente lavados pela palavra de Deus. João capítulo 15, versículo 3. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes falei. Amém? A palavra de Deus, irmãos, ela entra em nosso coração, ela nos limpa, ela nos purifica, ela nos faz pessoas totalmente acessíveis pelo Senhor, porque o Espírito Santo entra na tua vida, habita no teu coração e também te dá acesso à presença do Todo-Poderoso. Essa é a verdade da palavra de Deus, que muitos não querem ouvir por aí, porque querem viver segundo as suas filosofias, segundo os seus vãos ensinamentos, mas não querem saber dos ensinamentos de Deus que são reais, que são verdadeiros. A palavra de Deus é como água. Número 2, ela nos mantém limpos. A palavra de Deus plantada em nosso coração nos mantém livres do pecado.
Salmo 119, versículos 9 e 11. Como pode o jovem manter o seu caminho puro? Vivendo de acordo com a tua palavra. E ainda, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Esse texto escrito pelo salmista está lá no passado, um passado muito remoto. Mas mesmo assim, ali ele já entendeu que era possível, com o conhecimento de Deus, e esse conhecimento hoje vem através da palavra, com o conhecimento de Deus, mantermos o nosso caminho puro, o nosso caminho limpo, desde que nós guardemos no coração a palavra. Outro ponto interessante é que essa afirmação está direcionada aos jovens. Aos jovens. Não importa a sua idade. Não importa quantos anos você tem, mas se você é jovem, o Senhor pode te dar a autoridade, pode te dar a comunhão, tal qual Ele dá a uma pessoa que tem um pouco mais de idade. Os jovens são indesculpáveis diante do Senhor, porque não querem guardar a palavra de Deus. Ah, mas eu sou jovem, eu tenho que curtir a vida. Ah, eu sou adolescente, eu tenho que curtir meu videogame, eu tenho que curtir meus amigos, etc. Se morrer sem Jesus, a situação fica estreita. Fica complicada. É necessário que, a partir da idade da razão, tenhamos consciência da necessidade de vivermos a palavra, e isso de uma forma contínua, amar a palavra de Deus. Quando nós olhamos para Samuel, a Bíblia diz que ele era muito jovem, ainda estava ali na casa do profeta, e o Senhor falou com ele. Olhamos para Davi, outro jovem, muito jovem, e o Senhor falou com ele. José do Egito, a Bíblia diz que ele era jovem. Até os irmãos o achavam jovem demais. E o Senhor falou com ele. Jesus, muito jovem, com 12 anos, já estava no templo falando a respeito da palavra. Ah, mas Jesus não se aplica porque Jesus é Jesus. Jesus era Jesus, claro. E ele amava a palavra de Deus. Amava porque estamos nos referindo a Jesus como homem. Ele amava a palavra de Deus nos seus dias. E certamente ele passou horas e horas ouvindo a respeito da palavra para que assimilasse a verdade de Deus. E eu quero falar para vocês que são jovens, jovens aqui presentes e jovens que nos ouvem pela internet. Vocês precisam dedicar tempo para Deus. Da mesma forma que vocês dedicam tempo para aquilo que não tem utilidade, tem que dedicar tempo, mais tempo para o Senhor. Amém? E quando assim fazemos, nós veremos que a palavra é como água e ela nos purifica e ela nos dá a capacitação e ela nos capacita a chegarmos à presença do Mestre. Letra G. A palavra de Deus é luz para as nossas vidas. Oh, glórias! A palavra de Deus é luz para as nossas vidas. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19. Temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Oh, assim precisa ser a palavra de Deus, irmãos. A palavra de Deus precisa ser como uma candeia dentro do nosso ser. Uma lamparina, uma lâmpada, nos termos modernos, não é? Lamparina não existe mais, candeia não existe mais, ninguém usa isso mais hoje em dia. Mas uma lanterna, uma lâmpada dentro do nosso ser, para nos iluminar, para trazer a revelação de Deus para as nossas vidas. Porque quando nós permitimos que a palavra encontre lugar em nossos corações, amados, nós teremos entendimento daquilo que é de Deus, do espiritual, daquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida. Mas isso só é possível quando nós permitimos que essa luz esteja dentro do nosso coração, esteja dentro da nossa vida. Temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. É isso que Deus quer, que a sua palavra seja em nossas vidas. Ainda no Salmo capítulo 19, versículo 8. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos.
Por que ilumina os olhos, irmãos? Quando nós conhecemos a palavra de Deus, os nossos olhos são consagrados ao Todo-Poderoso. E nós não vamos usar os nossos olhos, a nossa vida, para que situações que são desagradáveis a Deus seja colocada dentro do nosso ser. Os nossos olhos, janela da nossa alma, e tudo que nós vemos, com certeza, fica armazenado dentro do nosso coração. Nós precisamos vigiar. E tem uma musiquinha que a Elisa gosta bastante. Cuidado o olhinho com aquilo que vê. Não é assim? É uma música para criança que desde a minha infância já ouvia. E a Elisa curte bastante. Ela gosta dessas musiquinhas. Cuidado boquinha, cuidado olhinho, enfim, cuidado mãozinha. Tudo isso precisa estar amarrado na palavra de Deus. Todos os nossos sentidos precisam estar amarrados à palavra do Senhor, para que Ele seja honrado, para que Ele seja glorificado. No Salmo capítulo 19, versículo 8, os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Ainda, Salmo 119, versículos 105 e 130. A tua palavra é uma lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Irmãos, essa ideia que precisa ser doutor, ser formado, ser teólogo ou coisa parecida para entender a palavra de Deus, ela não procede do Senhor, mas é coisa de Satã para fazer as pessoas não desejarem conhecer a palavra. Porque elas se acham pequenas. Eu sei muito mal ler. Como é que eu vou entender a Bíblia? Como é que eu vou entender a Bíblia? Como é que eu vou entender a palavra? Mas, irmãos, quem não entende um texto como esse? A tua palavra é uma lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Quem não entende isso? Todos entendem. Está mostrando que o Senhor ilumina a nossa vida, nos dá a direção certa, nos guia pelo caminho certo. Não permita, irmãos, que muitas vezes o fato de não ter estudado muito te afaste da leitura da palavra. Mas eu leio a Bíblia e não entendo nada. Procure uma versão que seja mais simples. Aqui nós usamos muito a Nova Tradução na linguagem de hoje. Todos entendem. Todos. Uma criança de 5 anos lê essa versão e ela consegue entender o que está lendo. Mas se nós lermos uma revista corrigida, por exemplo, a versão revista corrigida, é bem mais difícil, bem mais complicado. Até para nós, que temos um entendimento maior, é difícil buscarmos o discernimento, o entendimento de alguns textos na revista corrigida. Na revista atualizada da mesma forma, mas a palavra de Deus, ela foi escrita para os simples, e nós não podemos permitir que essa aparente dificuldade, que é uma tradição imposta na nossa cabeça pelo inimigo, venha nos afastar da leitura da palavra. Amém? Letra H, a palavra de Deus é comida espiritual. Queridos, a fome física, ela nos faz chegar aos extremos. Ela nos leva ao extremo. Muitas vezes as pessoas desesperadas agem até de uma forma errada. O apelo, a fome, irmãos. Tem pessoas que agem errada, entram em supermercados e afanam, enfim. Não que isso seja justificável, de forma alguma. Melhor você pedir em algum lugar, claro. Mas a fome muitas vezes leva as pessoas a atos extremos. Mas o interessante, irmãos, é que a fome física nos leva a atos extremos. Mas a fome espiritual deveria também nos levar a atos extremos. E dificilmente temos visto isso. Dificilmente. Nós temos, na verdade, visto que as pessoas estão famintas da palavra de Deus, estão famintas da palavra do Senhor, mas não buscam, não querem alimentar-se. Nós olhamos para a escola dominical, por exemplo, olha o número de pessoas. A nossa igreja é muito mais do que isso. Mas as pessoas querem receber de Deus, ou seja, estão com fome do Senhor, querem receber de Deus, querem céu, querem salvação, querem tudo, mas não querem alimentar-se. Não querem. A fome física, ela é real, ela mexe com tua carne e a tua carne exige que você se alimente. Olha como são as coisas. A nossa carne exige, e você vai e alimenta-se.
Você faz de tudo para alimentar-se, até trabalhar, não é? Quem não trabalhe, que não coma. Então nós trabalhamos aí nesse sol quente, para quem trabalha no sol quente, claro, trabalha no sol quente porque precisa comer, trabalha para comer, para matar a fome. Mas temos visto, irmãos, que esse mesmo princípio não se aplica à palavra de Deus. Nós deveríamos ter a mesma fome da palavra, a fome, irmãos, de nos levar a passar horas lendo-a, nos alimentando dela, nos enchendo com ela. Porque só dessa forma vamos de fato conhecer o Senhor, de fato conheceremos a Deus. Mateus capítulo 4, versículo 4. Jesus respondeu: está escrito, o homem não vive só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, a nossa vida não é apenas o alimento, não é apenas o dia a dia, o trabalho, a roupa, enfim, a diversão, mas sim daquilo que procede da boca de Deus, que deve ter uma importância maior, superior na nossa vida. Irmãos, como servos do Senhor, nós precisamos entender que fazermos algo para o Senhor, fazermos algo para Ele, é mais importante do que fazermos para nós mesmos. E quando nós fazemos para o Senhor, estamos fazendo também para nós, porque o Senhor virá sobre nossa vida, nos abençoará, derramará da sua graça, derramará da sua bênção, e seremos envolvidos pelo Espírito Santo, e usados maravilhosamente pelo Espírito Santo, e a nossa vida será completa. Mas precisamos nos alimentar com a palavra de Deus. A palavra de Deus produz crescimento espiritual. 1 Coríntios capítulo 3, versículos 1 e 2. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podieis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Esta é uma afirmação do apóstolo Paulo para a igreja de Corinto. Era uma igreja que estava longe, ainda não estava alicerçada, ainda não estava com seus olhos fixos no Senhor. Eles estavam dando importância às coisas secundárias da vida. E é o que nós mais vemos hoje, irmãos. Se o apóstolo Paulo fosse escrever uma carta para a nossa igreja, a igreja contemporânea, a igreja de hoje, eu acho que o texto seria até mais forte do que esse. Porque, infelizmente, amados, as igrejas, elas não estão querendo buscar aquilo que é de Deus, mas querem viver apenas aquilo que esse mundo tem a oferecer, a superficialidade desse mundo. E é por isso que nós temos visto tantas filosofias, ensinamentos falsos, heresias sendo disseminadas em nosso meio. A televisão hoje, ela tornou-se um meio de disseminação de heresias. Você vê os camaradas da TV pregando heresias, pregando mentiras, pregando aquilo que não está na palavra. Mas por que eles pregam isso? Porque o povo quer leite. Eles querem leite e eles pregam o leite. Eles querem leite, vamos oferecer leite para eles. E quando entra a palavra forte, a palavra do poder de Deus, de fato, aí você vê que ela é colocada em segundo plano, porque ela não causa o mesmo impacto na vida daqueles que querem apenas leite. Mas nós, amados, precisamos fazer parte do grupo que desejam alimento forte. Nós não podemos nos contentar com o leite, porque isso é coisa para criança, e já passamos por essa fase. 1 Pedro capítulo 2, 2. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Até parece que o texto entrou em contradição com o outro. Haja vista que aqui Pedro diz que devemos desejar ardentemente o leite. Mas veja, irmãos, são duas situações diferentes. Para quem é pai, para quem é mãe, sabe como o bebê deseja e berra e grita e chora pelo leite materno, o genuíno leite materno. E assim deve ser também a nossa vida. Desejarmos ardentemente conhecer a palavra de Deus e trazê-la para dentro de nossos corações.
trazê-la para dentro da nossa vida e vivermos essa verdade. E ainda, o objetivo de Deus para cada um de nós é expresso em Efésios capítulo 4, versículos 12 até o 15, para que o corpo de Cristo possa ser edificado até que todos alcancemos a unidade na fé e no conhecimento do Filho de Deus e nos tornemos maduros, alcançando a estatura completa da plenitude de Cristo Jesus. Assim precisa ser a nossa vida, buscarmos a plenitude, o conhecimento total do nosso Senhor e Salvador Jesus. E isso só é possível quando nós lemos a Bíblia, quando nós permitimos que a palavra de Deus adentre os nossos corações. Letra I. A palavra de Deus é uma semente. Em Lucas capítulo 8, versículos 14 e 15, Jesus contou aos seus discípulos a parábola do semeador. No versículo 11 ele diz: a semente é a palavra de Deus. Se vocês lerem todo o texto, vocês verão que no versículo 11, a semente é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a semente que precisa ser plantada dentro de nós. E ela é plantada quando nós a ouvimos, quando nós vemos. E trazemos e permitimos que ela encontre lugar nos nossos corações. É uma semente que deve ser plantada em boa terra. E ela certamente há de frutificar. E assim seremos segundo a vontade do Senhor. Amém? Permita que a palavra de Deus frutifique no coração. Letra J. A palavra de Deus é como uma espada. Efésios capítulo 6, versículo 17. Tomai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, irmãos, ela é uma espada nas nossas mãos. Porque é na autoridade da palavra que nós quebramos todas as vãs filosofias, as heresias. Nós quebramos ainda a força de Satanás. Porque quando você é usado pelo Espírito Santo, está de acordo com a Bíblia, você tem autoridade para repreender as forças das trevas, para subjugar aos demônios, a Satanás, aos seus demônios. Você tem essa autoridade. Mas essa autoridade, ela vem através do conhecimento e da vivência da palavra em nosso dia a dia. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Irmãos, esse texto mostra que nada fica encoberto. Ela tem poder para destruir tudo, para arrancar tudo que não procede do Senhor, na nossa vida e naqueles que querem uma vida de fato aos pés de Cristo Jesus. Mas o segredo está em trazer a palavra de Deus para dentro do nosso coração. Temos que meditar, temos que viver, temos que estar de acordo com aquilo que Deus quer em nós. A palavra de Deus nos ajuda a orar, é a letra K. João capítulo 5, versículo 17. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Há uma reclamação um tanto quanto generalizada. Eu peço a Deus, Deus não me atende. Eu oro, Deus não me ouve. Mas por que Deus não está ouvindo a você? Será que estás de acordo com a palavra? Será que a palavra de Deus está cravada dentro do seu coração? Nós queremos muitas vezes receber de Deus, mas não queremos Deus. Nós queremos receber do Senhor, mas não queremos cumprir a palavra. Nós queremos ser abençoados, mas não queremos ser instrumentos do Senhor. Como vamos alcançar o favor de Deus? Não nos deixemos enganar, irmãos. Se nós não estivermos de acordo com a palavra, de acordo com Jesus, fazendo a vontade dEle, fazendo aquilo que Ele quer, impossível que alcancemos favor do Senhor. Amém? Entendamos isso e permitamos que a palavra de Deus esteja dentro do nosso coração. E claro, a vida de oração é uma necessidade. O servo de Deus que não ora, ele não vai conseguir crescer, ele não vai conseguir desenvolver. Bom é que tenhamos momentos reservados para dedicarmos a Deus, para conversarmos com o Senhor.
para que possamos ter essa comunhão íntima com o Todo-Poderoso. Não importa a hora, bom que haja sacrifício também. E alguns amados levantam aí às 3 horas da madrugada, 4 horas. Mas se você não tem essa disponibilidade, muitos não têm essa disponibilidade, escolha um tempo, o tempo útil na tua vida e dedique à oração. Letra L, a palavra de Deus é poderosa em nós. Oh, glórias! Mateus capítulo 7, versículos 24 e 25. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Se você não quer tropeçar, se você não quer cair, se você não deseja errar o caminho, edifique a tua vida espiritual sobre a rocha. Edifique a tua vida espiritual sobre a rocha. Coloque o teu ser sobre a rocha, e a rocha é a palavra, e a rocha é Jesus. Esses não cairão, esses não perderão a comunhão com o Todo-Poderoso. Irmãos, a palavra de Deus, ela é fundamental na nossa vida. Se nós queremos crescer, temos que conhecer a palavra, temos que ler a Bíblia, temos que buscar o ensinamento do Senhor para a nossa vida. Se você quer ser pregador, a base é conhecer a palavra. Pregar sem conhecer a palavra é impossível. Tens que conhecer a palavra e o Deus da palavra. E assim, com certeza, irmãos, nós seremos usados pelo Espírito Santo de Deus. Nós seremos usados pelo Senhor. E ainda, irmãos, a palavra do Senhor é acessível a todos que a buscam. A todos, irmãos. Se a pessoa é analfabeta, não sabe ler, o Senhor revela a palavra da mesma forma esta. Se ela é doutor, PhD, enfim, essas coisas todas, da mesma forma, se o seu coração estiver aberto para o Espírito Santo, ele virá e te revelará a palavra com autoridade e com poder. Ou seja, o Senhor usa daqueles que são simples àqueles que são chamados de cultos. O Senhor usa todos, mas a base é, tanto para o simples, para o culto, que conheçam a palavra e que a palavra esteja dentro do coração. E nós temos visto que muitos cultos querem pregar a palavra, mas não tem o poder, porque o poder está associado à vivência, à prática, à unidade com a palavra do Senhor. Amém, igreja? E que nós possamos entender que a própria Bíblia já é um milagre. A palavra de Deus, irmãos, ela por si só é um milagre. É um milagre. É uma palavra que foi escrita em 1500 anos, num período de 1500 anos. 40 pessoas diferentes, nacionalidades, práticas diferentes, profissões. Mesmo assim, há uma unidade, Tudo isso nos mostra que é o Espírito Santo de Deus que está operando. E mesmo assim, nesse período todo, ela não foi desvirtuada. A palavra é a mesma. É Deus, amados. Só Deus pode fazer isso. A palavra de Deus é um milagre. Creiamos nisso. Amém? Queridos, vamos então orar nesse momento, clamando para que o Espírito Santo de Deus venha trazer o conhecimento e que ela fique guardada, e que essa palavra fique guardada em nossos corações. Oremos. Deus de amor, nós te louvamos por essa palavra, Pai, e que ela fique gravada em nossos corações. Que teu Espírito Santo venha nos dar a revelação necessária, mesmo na sua simplicidade, mas que haja a revelação, Senhor, para que nós possamos entender que é necessário conhecermos e vivermos a tua palavra. Deus amado, trabalha a tua igreja, trabalha os corações daqueles que te amam, e que esses cresçam no teu conhecimento, e para que haja fome, e para que cresçam, para que sejam segundo a tua vontade. Nos guia, Senhor, e nos dirija nesse dia, é o que nós clamamos em nome do teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos. O nosso Deus
Mensagem número 620.